treino simples. Você não vai gastar mais de 15 minutos para fazer um treino como esse. Então, pergunta direta é aquele tipo de pergunta que eu tenho a pessoa e já tenho o verbo na minha pergunta. Por exemplo, tá? Eu tenho do para usar no presente, eu tenho did para usar no passado e eu tenho will para fazer perguntas no futuro. Então, a gente entendeu que é para perguntas diretas, presente, passado e futuro. Vamos ver no exemplo o que é essa pergunta direta. Eu falei para você que quando eu tenho a pessoa, a gente vai usar o you aqui, tá? Porque o do, did e will eu uso quando eu faço perguntas com você, ou pode ser um plural também, eles, vocês, seus amigos, também posso, tá? Então, se eu tenho lá, ó, você estuda, poderia ser, você estuda inglês? Perceberam que na minha pergunta só tem ali, ó, a pessoa, o você, no caso, e já tem o verbo, que é o estuda. Pronto, é uma pergunta direta. Quando eu faço esse tipo de pergunta no inglês, eu preciso colocar do, did ou will. Vai depender do tempo da minha pergunta. Tá no presente? Tá no passado? Tá no futuro? O que eu vou usar então aqui? Ó, que tempo que tá essa pergunta? Né? Tá lá no presente. Então, quem que a gente vai usar? Do, did ou will? Isso é uma pergunta direta. Vamos montar no inglês para ver como é que fica? Está no presente. Então, se eu tenho esse tipo de pergunta, eu vou colocar o do com o you. Ó, vou dar uma dica de som para você juntar na hora de falar. Toda vez que você tem esse do com you, ao invés de você falar do you, você vai juntar esses dois sons e vai sair esse som aqui, ó, j. De study, j, study. Esse som que você vai ter na hora que você junta do com you. Então, ao invés de eu perguntar, do you study? J, de study. O que é importante quando você já vai falando o inglês de vida real? Já vai juntando na hora de falar. Quando você ouvir, você já passa a entender. E se você fica só praticando do you study? Do you study English? Quando alguém falar rápido com você, as chances de você entender aquela pessoa vai ser muito pequena, né? Então, se eu já vou falando do jeito que é falado na vida real, eu aumento a minha chance de já ir praticando o meu entender também. Como que eu faço outros tipos de perguntas? Por exemplo, você estuda inglês? Também é uma pergunta direta, também está no presente, não é? Ó, você estuda, se fosse estudou, estudará, seria passado, futuro, né? Mas aqui, ó, você estuda, tá no presente. Eu já sei que quando eu faço esse tipo de pergunta, eu preciso colocar do, did ou will. Se tá no presente, eu vou colocar o do. Como que eu faço essa pergunta em inglês? Abra a boca e fale mesmo. Como que você perguntaria isso para alguém? É importante você já ir treinando falando. Porque, ó, o que a gente tá vendo hoje? Como que você também pode conseguir falar inglês com um treino simples, que você vai gastar 15 minutos por dia. Só que o que você vai ter que fazer? Já ir praticando falando. Já ir abrindo a boca e falando. Como que você pergunta isso? Você estuda inglês? Vamos conferir? Vê se foi isso que você pensou? Do you study English? Só que a gente não fala assim, né? Como é que é quando a gente junta o do com you? J. Por que, teacher? Porque é assim que se fala o inglês na vida real. Se eu ficar falando do you study English, quando alguém falar rápido comigo, eu não vou entender. Aí você vai passar muito tempo sem entender. Vão abrindo a boca e falando. Do you study English? Do you study English? Guys, se eu quero acrescentar alguma informação na minha pergunta, tipo, onde você estuda? O que você estuda? Que horas você estuda? Por que você estuda? Eu posso. Aqui eu coloquei no exemplo, no slide, quem está acompanhando pelo YouTube, onde você estuda. Onde em inglês é where. Where. Você vai começar com essa palavrinha mesmo, ó. Onde você estuda. A gente vai começar com esse onde. Onde é where, já pode fazer a sua pergunta aí. Onde você estuda? De repente você quer perguntar para alguém, conhecer alguém que está morando fora, que, enfim, e você quer perguntar onde você estuda. Começa lá com where e junta o restante. Vamos ver como é que ficou então? Tá no presente? Vou usar o do, né? Porque tá no presente. Onde é where, juntei tudo, where do you study? Lembra que aqui eu vou ter o j, where j, mesma coisa. Where do you study English? Vamos mudar o tempo? A gente estava usando até agora
o presente, o do. Vamos lá para o passado agora. Se eu faço uma pergunta no passado, ó, você viajou ontem? Viajar em inglês é travel. Se é passado, guys, você vai usar do, did ou will. A pergunta tá no passado, isso, Fê. Nós vamos usar o did. Você viajou ontem? Vou usar o did. Fale num tom audível, tá bom? Não fique guardando a frase lá na sua cabeça, na sua mente, né? Imaginando. Você precisa abrir a boca e falar. Did you travel yesterday? Did you? Tudo bem? Did you travel yesterday? Tudo bem até aqui? Passado, usei o did. Tá. Did com you, nós vamos falar did you. Já vai grudando, já vai juntando esses sons aí. E se a gente tivesse que falar agora, guys, lá no futuro, você viajará amanhã? Viajar, travel. A gente acabou de ver que viajar é travel. Amanhã, tomorrow. Amanhã, tomorrow. Tá, está no futuro. Eu vou usar o do, vou usar o did ou vou usar o will. Né? Se está no futuro, guys, vou usar o will. Você já falou aí a sua sentença? Você viajará amanhã? Will you travel tomorrow? Sempre fale. Vocês perceberam que eu peço para você falar primeiro, depois eu falo só para você checar, ouvir o som, mas você fala primeiro, porque não é treino papagaio. O que é treino papagaio, teacher? Tem um monte de aula minha falando sobre isso aqui no YouTube. Treino papagaio é aquele treino que o professor ou qualquer outra pessoa que está te ajudando fica lá. Ó, então vamos lá. Will you travel tomorrow? Repete. Você viajará amanhã, aí você repete. Só que aí você só consegue falar frases que você decorou repetindo assim. Sabe aquela famosa frase I don't speak English, que todo mundo decora? Então, só sabe usar o I don't assim. Se tiver que falar qualquer outra coisa com I don't, não consegue, né? Porque ele decorou aquela sentença. É um treino papagaio. Então, cuidado com esse treino papagaio. Porque parece que você está falando inglês. Parece que você está praticando a fala, mas você não está. Tá. Vamos praticar agora juntando o presente, o passado e o futuro? O que eu quero que você faça agora? Você vai falar as sentenças que vão aparecer aqui. Lembra que o foco é falar? Se você já é adulto e ainda não fala, então, você vai olhar para essa pergunta. Você trabalha aqui? Essa é a pergunta. Como que você perguntaria isso em inglês para alguém? Tá no presente, passado, futuro. Você trabalhar. Bom, tá no presente. Teacher, muito bem. Se tá no presente, como é que você pergunta isso? Você vai usar o do, o did ou will. Ó, já vou dar uma dica pro pessoal que tá aqui comigo desde o começo. Já vai juntando os sons. Do com you, j. Do com you, j. Já junta tudo. Trabalhar é work. Work. Aqui, here. Caso você não saiba. Junta tudo, como é que você perguntaria? Você trabalha aqui? Você trabalha aqui? To work here. Você trabalhou ontem? Opa, mudamos o tempo aqui, guys. Você trabalhou ontem. Agora foi ontem. Presente, passado, futuro. Tá fácil essa, hein? Teacher, já vi que é passado, ó. Você trabalhou ontem? Muito bem. Então, já vai fazendo a sua pergunta. Você vai usar aí o did, porque tá no passado. E aí, você já vai abrir a boca e falar. Open your mouth and speak. Abra a boca e fale. Você trabalhou ontem? Did you work yesterday? Vamos juntar o did com you. Did you? Did you work yesterday? Vamos lá pro futuro. Você viajará amanhã? Como que você pergunta isso em inglês? Do, did ou will? Do é presente. O did é passado. E o will a gente vai usar lá pro futuro. Como que você perguntaria isso? Você viajará amanhã? Vê se foi isso que você disse. Will you travel tomorrow? Quando eu junto will com you, eu tenho esse som, guys. Li, will you. Sabe o nosso lá, lê, li? É esse som. Will you. Will you travel tomorrow? É isso. Vou voltar ali, ó, só para fazer uma recapitulação para você entender como que essa prática pode acontecer. A gente viu do, did e will. O que a gente aprendeu dele aqui hoje? Que toda vez que eu quero fazer uma pergunta no inglês, uma pergunta direta, onde tem lá a pessoa e o verbo. Por exemplo, você corre, você trabalha todo dia, você acorda de manhã, você gosta de música, você viajou para os Estados Unidos, você viajará para o exterior. Tem uma pessoa, no caso aqui o você, né, que a gente está usando de exemplo,
E já o verbo, isso é uma pergunta direta no inglês. E aí eu já vou treinar falando. Foi o que vocês acabaram de fazer aqui. Você viu que eu já fui pedindo para vocês? Como é que você diz isso? Como é que você pergunta? Então já vai abrindo a boca e falando. É um treino simples. Você não vai gastar mais de 15 minutos para fazer um treino como esse. Só que, ó, igual você fez aqui comigo, você vai fazer falando. Teacher, até eu que não consigo. Pois é, você vai começar a entender que falar inglês não tem a ver com habilidade. Foi o que eu comecei a semana do aquecimento falando na segunda-feira. Não é habilidade, é técnica. Técnica específica para você falar. Se você aprende essa técnica, algumas delas, você consegue falar. Thanks for coming. See you tomorrow. Obrigada por vocês estarem aqui. Vejo vocês amanhã, guys. Bye bye. See you.